Olá, pessoal, boa tarde. A Lia, que é a host aqui dessa apresentação, dessa Zoom Meeting, falou que está com problemas técnicos, ela ainda não conseguiu entrar, mas acho que a gente pode começar, ela pediu para a gente começar dando o nosso panorama, cenário econômico e as perspectivas. Daqui a pouco ela resolve aí os problemas técnicos tão comuns nessa etapa. Eu sou Francisca Brasileiro, eu sou estrategista e também gestora do portfólio dos institucionais na TAG Investimentos. O Dan Cava, que está aqui com a gente, é o nosso CIO, responsável aí pela gestão no nosso lado. O Natan é o consultor de risco. Junto com o comitê de investimentos, nós somos o time que acompanha aí, mês a mês a carteira da Singenta Prev, de todos os perfis. E a Lia depois vai apresentar corretamente a estrutura de governança. Então, enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Dan para falar um pouquinho do contexto. Acho que a gente está num período bem atípico, todo mundo sabe, não precisamos introduzir isso, mas falar um pouquinho do que aconteceu sob a ótica dos investimentos, né, que é um pouco diferente do que está acontecendo no mundo, e falar um pouquinho como a gente está vendo. Então, eu vou passar a palavra para ele começar essa nossa apresentação falando de cenário, tá bom? Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos, obrigado pela introdução, Francisca. Eu vou tentar falar um pouco rapidamente de como é que a gente estava vindo no cenário e aonde é que a gente chegou, basicamente, e vou deixar um pouco mais para o final, onde é que a gente acha que a gente está indo, e aí eu vou abrir a palavra aqui para os outros também concluírem. De novo, como o nosso tempo é relativamente curto, a gente tem um tempo restrito aí de 1 hora, não vai dar para a gente aprofundar em nenhum tema, mas a gente vai tentar deixar um espaço no final da apresentação para caso vocês tenham dúvidas em algum tema específico. Vamos lá, o mundo ele vinha ao longo de 2019, começo de 2020, num crescimento relativamente saudável, né? O mundo estava crescendo ali perto de 3%, com inflação baixa e uma liquidez abundante, tá? Esse panorama ele foi verdade até o mês de março, né? No mês de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente viu os primeiros sinais de contágio do coronavírus na China. Naquele momento a gente não tinha ideia de qual tamanho, qual era a proporção que tudo ia tomar. A China conseguiu, pelo que a gente tem de dados oficiais, conter a pandemia, mas a gente entrou em março com a pandemia, o contágio já espalhado para o resto do mundo, principalmente na Europa, e as principais economias do mundo tendo que adotar algum tipo de quarentena ou lockdown para conter esse espalhamento do vírus, conter esse contágio. Então, a gente tem dito que a economia global ela passou por uma parada brusca, né? E uma parada brusca que nunca foi vista antes no mundo, no sentido de que nós já tivemos crises maiores em termos de proporção, em termos de tamanho, mas nunca tão rápidas, tá? Eu acho que, se a gente tiver que resumir o cenário, é exatamente esse. É uma crise que ela foi muito rápida e muito aguda, muito acentuada, no sentido de que, se a gente pegar a última grande crise que a gente vivenciou, ou grande parte de nós vivenciamos, que foi a crise financeira americana, ela foi uma crise que ela teve um tempo ali de 9 meses a 12 meses, foi quase um ano de crise, né? Então a gente levou um ano, por exemplo, para ver uma queda expressiva do PIB. A gente levou um ano para ver uma queda aí de 50%, 60% das bolsas globais, tá? Isso vale para o Brasil, como para bolsas de países desenvolvidos, como a economia americana. O que a gente experimentou no mês de março, e não foi nem um mês, né? Foi num período ali de 15 dias, a gente viu uma parada brusca. O que a gente está vendo de dados econômicos é que vão ter economias que vão cair entre 15% e 25% num período de um mês, sendo que todo o movimento de mercado ele foi sentido em basicamente 15 dias. Né? Em 15 dias, a gente viu a Bolsa do Brasil, medida pelo índice Bovespa, sair de 120 mil pontos para quase 60 mil pontos, uma queda de 50% em 15 dias. Em outras crises, a gente já teve até quedas maiores, mas elas foram num período de tempo muito mais prolongado. Então, acho que a mensagem que a gente queria passar aqui em termos de cenário é que a gente já viveu crises piores em termos de queda de PIB e de queda de bolsas, mas nunca num período tão curto de tempo. Eu acho que essa é a grande novidade que a gente está vivendo. Tá? Então, para a gente tentar dar uma resumida no cenário, a gente vinha num crescimento relativamente saudável, o mundo parou. Né? Hoje a gente está no início da crise econômica, no sentido de que os dados de março a gente vai começar
a vê-los serem divulgados agora, né? Alguns a gente já está vendo. Acho que o dado que a gente tem mais vivo é o dado de pedidos de seguro-desemprego da economia americana, que é um dado semanal, né? Esse dado, em períodos normais, ele gira em torno de 250 mil novos pedidos de seguro-desemprego quando você tem uma economia normal, uma economia saudável. A gente teve 3 semanas onde os novos pedidos de auxílio-desemprego na semana, a gente teve uma semana de 3 milhões e 300, uma semana acima de 6 milhões e uma semana um pouco acima de 5 milhões e meio, para vocês terem uma ideia da magnitude da velocidade com que essa crise afetou o mundo. Então, os dados que a gente vai começar a receber agora de crescimento, né, produção industrial, vendas no varejo, desemprego, vão ser todos dados extremamente negativos, extremamente tenebrosos, né? Se tem uma notícia boa nisso tudo, e de fato assim, não temos notícias boas quando a gente fala de cenário econômico, é que o mercado, quando a gente for falar um pouco aqui de mercado, de ativos de risco, que é um pouco o que a Francisca vai falar já já para vocês, o mercado ele sempre olha para frente. Então, no mês de março, que foi um mês extremamente ruim para a performance das bolsas, por exemplo, o mercado, na nossa visão, obviamente a gente vai falar um pouco aqui, ele mais do que precificou esse cenário econômico negativo, tá? Então, acho que quando a gente fala em recuperação, agora a Lia, quero Lia, bem-vinda aí, você estava com problemas, a Chica abriu. A gente tem aqui nesse slide, a gente fala um pouco, que vocês podem ouvir, às vezes é um termo um pouco técnico, né? Mas o que é a recuperação em U, a recuperação em V e a recuperação em L, né? Isso é um pouco economês, mas a recuperação em V é quando a economia ela sofre uma queda muito grande, mas ela consegue se recuperar na mesma proporção ou em proporção até maior muito rapidamente. Isso os economistas chamam de recuperação em V. A recuperação em U, você consegue ter uma retomada, mas ela demora muito mais tempo para retomar o que era anteriormente. E a recuperação em L, na verdade, seria uma grande depressão. É quando a economia ela cai e ela nunca mais volta a ser o que ela era antes. E acho que hoje o grande debate no mundo econômico e também no mundo dos investimentos, que aí eu vou deixar para a Francisca falar mais para o final da apresentação, é como vai ser essa recuperação, quanto tempo a gente vai levar para o mundo se recuperar. E, infelizmente, a gente não tem essa resposta, né? Essa resposta ninguém tem, nem a gente, nem ninguém. Acho que a gente está no olho do furacão em termos de crise econômica, né? O mundo está parado, né? O que a gente tem, o que a gente precisa olhar são os exemplos de economias que estão um pouco à frente da economia brasileira em termos de ciclo de contágio do coronavírus. Acho que o melhor exemplo que a gente tem desse é a China, né? A China foi o primeiro país a sofrer com contágio e está sendo o primeiro país a tentar sair dessa quarentena. E o que a gente está vendo na China é uma recuperação relativamente acentuada, principalmente da indústria. Acho que a gente pode dizer que a recuperação da indústria na China ela foi uma recuperação em V. A gente já vê o setor industrial chinês em 85% a 90% da capacidade do que era antes da crise. Só que quando a gente vai para alguns setores de serviço, a gente vê um cenário bem diferente desse, né? Pegamos, por exemplo, o setor de entretenimento. Os cinemas ainda estão fechados, os teatros ainda estão fechados. Então, dificilmente a gente vai ver uma recuperação na mesma proporção. Então, o que a gente queria passar de mensagem é que mais importante do que qual vai ser o shape, né, o formato dessa recuperação, é que o mundo vai precisar se adaptar e o mundo vai se adaptar, né? A mensagem, na verdade, é uma mensagem de otimismo, né? A gente já vinha, o mundo e a sociedade já vinham em algumas mudanças seculares, né? Algumas mudanças estruturais. Só para citar alguns exemplos, a gente já estava consumindo mais pela internet do que indo na loja física. Agora a gente vai consumir mais ainda pela internet. Então, tem aí uma mudança secular que provavelmente ela vai ser acelerada pelo coronavírus. O mesmo vale para o entretenimento. Provavelmente muitos de vocês aqui já estavam indo menos ao cinema e usando esses streamings, né, como uma Netflix, por exemplo, como uma Amazon, por exemplo, para você ver filmes e ver seriados. Isso tudo não aconteceu por causa do coronavírus. Isso estava acontecendo e provavelmente vai ser acelerado pelo coronavírus. Então, a mensagem de otimismo é no sentido de que, eventualmente, a economia nem vai recuperar para o mesmo patamar do que era antes. Assim como os mercados ou as bolsas, os índices de bolsa, não vão recuperar para o patamar que era antes.
mas a gente vai ter mudanças na economia onde a gente vai ter setores e empresas que vão sair fortalecidos e alguns setores e algumas empresas que vão sair enfraquecidos. Mas o mundo vai sobreviver e essas mudanças, elas, a médio e longo prazo, elas tendem a ser boas para a sociedade e tendem a criar uma série de oportunidades de investimento, né? Só para dar um exemplo de um setor que talvez saia enfraquecido disso tudo, é o setor do petróleo, né? Vocês devem estar acompanhando aí na grande mídia, a gente vê uma forte queda do petróleo nos últimos dias e, de fato, a gente cada vez mais tende a usar menos petróleo, né? É bem provável que a gente se acostume com o home office, que a gente não tenha que usar carro para trabalhar, que a gente faça menos viagens a trabalho. Então, acho que o panorama geral é um pouco esse, né? A gente está passando por uma crise extremamente agressiva, uma crise extremamente aguda, a incerteza é muito grande, mas a gente tem alguns caminhos para sair dessa crise. E a mensagem é uma mensagem de otimismo nesse sentido. Como a gente tem um tempo reduzido, infelizmente a gente não vai poder entrar em detalhes do detalhes, mas eu queria passar a palavra adiante e no final a gente vai abrir para perguntas. Gente, boa tarde, desculpe aqui, eu tive um problema técnico, acho que o Dan já resumiu bem o que foi a crise, eu não sei como é que foi o começo, mas aqui a gente vai entrar nos resultados de março, só para amarrar tudo isso, mas mais importante de tudo, já falando e amarrando, essa crise provocou choques em todos os segmentos, em todas as estratégias de investimento, seja renda fixa como renda variável também. Então, a gente teve basicamente uma questão na renda fixa de uma corrida por liquidez muito grande, né, que afetaram principalmente os ativos de créditos. E também a gente teve todo um movimento que a gente chama no mercado financeiro de stop, né, onde os grandes multimercados do mundo inteiro, para diminuir o nível de volatilidade, eles tiveram que sair de grandes posições, principalmente de IMAB, que é um título nosso, um título de inflação que a gente tem na nossa renda fixa, tá? Então, como vocês podem ver no nosso resultado de março, né, todos os nossos perfis foram negativos, né? O super conservador foi menos 1,37, o conservador 6,75, o moderado 10,56 e o agressivo 12,72. E quando a gente olha os principais indicadores de mercado, né? Se vocês olharem aqui embaixo, a renda variável, que é o Ibovespa no Brasil, e a S&P, que é a renda variável nos Estados Unidos das 500 maiores ações, eles foram significativamente afetados, né? O multimercado também aqui no Brasil rodou por volta de 6, negativo. Se a gente olha a renda fixa, crédito privado, aqui basicamente as debêntures, e a inflação, que é esse título que eu comentei, que é o IMAB, rodou também menos 7, menos 5, e a renda fixa internacional também. Então, assim, foi algo realmente drástico, né? Afetou todos os mercados, né, de uma velocidade muito grande. Então, quando a gente compara também com a crise de 2008, a gente vê essa grande diferença, né? A velocidade dessa crise foi, além de ter sido, é uma crise sem precedentes em relação à velocidade, à magnitude e à profundidade, afetando o mercado como um todo, tá? Ali, eu ia te complementar nesse sentido e complementar o Dana. A gente que está nos mercados financeiros é acostumado a lidar com diversas crises e a maioria delas tem origem no próprio sistema financeiro. Então, essa crise veio nessa velocidade da mesma forma que o vírus se espalhou. O que está realmente refletindo é o fato das pessoas terem que ficar em casa. Isso nunca aconteceu e aconteceu numa velocidade, uma proporção muito rápida. Então, por isso que em um mês tudo mudou, né? Se a gente lembrar, final de fevereiro a gente estava aqui no Carnaval, ninguém tinha ideia do que estava por vir. Em um mês o mundo se colocou num lugar totalmente diferente. Então, isso traz muita incerteza e, consequentemente, reflete em impactos nos ativos de risco que a gente nunca viu antes nessa velocidade, nessa magnitude, especificamente quando a gente fala da renda fixa. Isso. E assim, só voltando à questão do ponto positivo dessa crise, né? A gente sempre tem que lembrar, né, que a origem dessa crise é uma crise de saúde pública, né? Ou seja, existe um problema causado por um vírus que está gerando como consequências impactos econômicos. Ou seja, o sistema financeiro hoje, ele é muito robusto, né? Muito mais do que crises anteriores. A gente tem bancos que eles estão capitalizados, eles estão regulados.
E isso é muito positivo no momento que a gente está vivenciando, porque um banco capitalizado, isso faz com que, de fato, a gente consiga ter uma melhor recuperação dentro de um cenário de crise. Tá? Quando a gente vê o índice de liquidez no mercado financeiro no Brasil, a gente tem 3 vezes o capital exigido por Basileia, que é a regra internacional. Então, essa é a parte que de alguma forma nos ajuda a ter um pouco mais de fôlego, a ver por um lado um pouco mais otimista, tá? Depois a gente vai passar um pouco mais a fundo em alguns números importantes, mas também, como o Dan já colocou, a gente vê a Ásia já caminhando, né, para uma outra etapa dessa crise, né? Quando a gente olha de fato, faz uma lupa na China, né, e também agora começando na Europa, a gente percebe vários indicadores muito otimistas. A gente vai passar mais adiante, mas aqui eu só queria pontuar e fazer essa conexão com o nosso resultado, tá? Então, de fato, o nosso resultado foi muito ruim de março, foi essa crise, de fato, que ocorreu sem precedente, mas existe uma luz aí que faz com que a gente tome fôlego e que a gente seja um pouco mais otimista em relação à recuperação, ok? Só para complementar ali, em relação ao Brasil especificamente, a gente tem que lembrar também que os juros no Brasil nunca estiveram tão baixos e o que a gente vê no mercado hoje é uma precificação que os juros vão ficar até ainda mais baixos por ainda mais tempo. Então, a gente está falando de uma taxa Selic que está em 3,75 e o mercado já precifica uma taxa Selic perto de 2,5. Isso vai ser um canal de estímulo também muito grande para a economia como um todo, e a gente nunca vivenciou isso no Brasil. Quando a gente tinha crises passadas, o dólar subia, o Brasil tinha que subir juros para conter a alta do dólar e isso gerava um efeito contracionista no crescimento. Isso não é mais verdade. Todas as reformas que foram implementadas por este e por outros governos têm ajudado o Brasil a ter juros mais baixos e isso no médio e longo prazo vai ser extremamente produtivo para a economia como um todo. Isso, muito bem. Bom, quando a gente olha agora o nosso resultado por perfil, olhando uma janela de 3 anos, a gente percebe que em todos os perfis a gente ainda continua entregando por volta de 120% do CDI, e que isso é um bom sinal, né? Então, a gente está sentado, olhando, né, todo o resultado para trás, na crise mais aguda de todos os tempos, e ainda a gente consegue ainda manter um resultado interessante numa janela de 3 anos, tá? Agora eu vou pedir para o Natan falar um pouquinho mais dessa análise que a gente faz, que é olhando o resultado do perfil sempre numa janela de 12 meses, mas desde o momento que começou o perfil, né? Eu acho que quando a gente faz uma gestão de investimento, é muito importante a gente tirar várias fotografias ao longo do tempo para ver se de fato a gente está fazendo uma gestão que faça sentido e que seja consistente, né? Então, Natan, você pode fazer a sua análise? Me ouvi bem, Lia? Tá um pouco baixo. Deixa eu calibrar aqui. Melhorou? Melhorou, Lia? Sim. Tá bom. Boa tarde a todos, obrigado pela palavra, Lia. Pessoal, qual que é o intuito aqui, né? O intuito é assim, pegar desde 2006 o retorno mensal da sua carteira, né, dos perfis, né? Então, perfil por perfil a gente foi olhando, né, o retorno que cada mês o perfil exibia, né, tá? E desse primeiro mês a gente contou mais 11 meses, ou seja, para totalizar 12 meses, né, um retorno, tá? No segundo mês, né, a gente colocou mais 11 meses, né, nessa amostragem para totalizar mais uma segunda amostragem de 12 meses. No terceiro mês, fizemos a mesma coisa, pegamos mais 11 meses, ou seja, fomos criando, né, retornos de 12 meses desde janeiro de 2006, assim, sucessivamente mês a mês, tá? Então, a cada mês eu colocava 11 meses na série histórica e ia medindo qual que é o retorno em janelas de 12 meses. Por quê? Qual que é o conceito? O conceito é que você, participante, colocou o dinheiro, fez a sua contribuição no mês de janeiro de 2006, fez em fevereiro de 2006, em março de 6, assim por diante até agora, até março de 20, e a gente quer ver para aquele dinheiro que você colocou num primeiro mês, né, janeiro de 6, a sua alocação, o seu dinheiro, quanto que rendeu nos 12 meses seguintes. Em fevereiro, também, você pôs um novo dinheiro, quanto que esse dinheiro rendeu nos 12 meses seguintes? Em março de 2006, você pôs um terceiro dinheiro, quanto rodou, né? Quanto rendeu nos 12 meses seguintes? Então, o que a gente tem aí, tá?
são 4, a gente chama 4 gráficos de caixinha, tá? Que ele mostra a dispersão, né? O quanto variou esse retorno ao longo do tempo, tá? Então, aqui à esquerda é o perfil super conservador, né? Um pouco mais à direita o perfil conservador, mais para a direita ainda é moderado e mais para a direita ainda é o agressivo, tá? O que a gente nota é o seguinte, isso é dado real. Então, o perfil, para ter uma ideia, né? O perfil mais à direita que o agressivo, né? Ele chegou a ter ao longo, numa janela de 12 meses, chegou a rodar em 12 meses 34,3%. Tá? Também, esse mesmo perfil agressivo, numa janela de 12 meses, ele chegou a rodar menos 13,4%. Tá? Na mediana de todas essas amostragens que a gente levantou, ele está rodando perto de 11% em 12 meses, tá? Retorno acumulado. E, se vocês me perguntarem agora, se eu olhasse março de 2020, né, e voltasse 12 meses, construísse uma janela de 12 meses, onde que nós estaríamos? A pergunta. A resposta é, nós estaríamos bem nessa bolinha aqui, que esse é 1,19, né? Ou seja, o que a gente quer dizer aí? Isso mostra o quê? São dados reais, né, dos perfis, eles de fato podem ter esse nível de variação, e é esperado, né, que super conservador, conservador, moderado e agressivo variem, né, e com esse grau de variação que vai aumentando da esquerda para a direita, tá? E, não obstante, pegando o preâmbulo, né, como o Dan colocou, a Francisca e a Lia, né, também, a crise foi severa, ela foi muito aguda, né, ela foi muito rápida, tá? Não obstante isso, o nosso retorno de 12 meses mais atual, tá? O mais atual, ele não é o menor da série histórica, né? Nem para o agressivo, nem para o moderado, nem para o conservador, nem para o super conservador, tá? Para vocês terem uma ideia, o impacto maior, né? Ou seja, os menores retornos que a gente observou em 12 meses para o conservador, para o moderado e para o agressivo, eles ocorreram todos na crise do subprime em 2008, tá? Então, se a gente olhasse de novembro de 7 a outubro de 8, tá? São os registros de menor, né? De menor retorno para esses 3 perfis, moderado, conservador e agressivo, tá? A exceção fica aqui para o super conservador, que o pior momento dele foi em 2013 para 2014, né? Que aí foi o período, vamos chamar assim, da reeleição da Dilma, tá? Que a gente, não, desculpa, 2014, foi o segundo mandato da Dilma, tá? Ok, nesse momento. Então, o que acontece? Quais as leituras que a gente tiraria daqui, né? Os perfis realmente eles têm uma volatilidade e ela é crescente, né, do super conservador para o agressivo, passando pelo conservador moderado. Ou seja, a gente olhando para o longo prazo, que é o que um plano de previdência se propõe a exibir na sua alocação, tá? Olhando para um longo prazo, existe tempo, né, de esses perfis eles reagirem, né, tá? E buscarem, né, como a gente vê aqui, o ponto atual subindo, né, revertendo para a mediana, tá? Ou até podendo subir um pouquinho mais, até porque faz parte da própria volatilidade. Então, quer dizer, o tempo, né, de investimento, ele ajuda, né, nesse movimento, tá? Movimentos muito impulsivos, né, podem fazer com que a gente perca a própria reversão da alocação, do retorno, desculpa, né, de cada perfil para um ponto mais alto. Então, assim, ser prudencial, né? Uma dosagem, é bem-vindo, ou seja, ser prudencial, esperar um pouco esse momento, né, para a gente avaliar como a carteira está rodando ao longo do tempo. A gente já tem visto esse mês agora de abril, bolsa melhor, IMAB melhor, né? Então, eu acho que a gente juntaria aqui o perfil de longo prazo, né? A dispersão de retorno que a gente sabe que os perfis podem exibir, tá? E aí um pouco aí do lado dos participantes, né? Olhar esse gráfico e saber que a gente tem ali uma dispersão que a gente pode reverter para pontos para a média, né? Para esse ponto vermelhinho, tá? Então acho que é um pouco desse olhar, tá, Lia? Perfeito, Natan. E só assim, complementando esse gráfico, eu já vou passar para o gráfico da Chica, que eu acho que remete muito a essa ideia, né, da questão da economia cíclica. Você quer falar algo, Dan? Só naquele gráfico, que eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante e muito relevante no gráfico do Natan. Se vocês perceberem, vocês podem ver que a alta é sempre muito maior do que a queda, né? Se a gente for olhar a proporção.
E acho que isso é importante, porque isso mostra, a Lia e o Natan vão falar mais à frente, de como é que a governança do comitê, da importância de todos os profissionais envolvidos nesse processo, né? Então, isso mostra que a gestão ativa ela importa, né? Então, um perfil como o perfil agressivo, que é um perfil que tem bastante renda variável, é muito difícil que ele não vá sofrer quando a bolsa cai, especialmente quando a bolsa cai como caiu em março, quase 50%. Mas no longuíssimo prazo, mostra a importância dessa gestão ativa e de todos os membros envolvidos no processo, no comitê e na governança, que fazem com que as altas sempre são proporcionalmente muito maiores. Isso que faz com que no longo prazo o retorno seja positivo e consistente para o participante. Eu queria colocar isso, que eu acho que isso fica muito claro aí nesse gráfico, acho que é muito importante para quem está investindo no longo prazo. Muito bom, Dan. Bom, eu vou passar para a Chica para complementar essa questão. Acho que esse gráfico representa bem o que a gente quer dizer com isso. Conta muitas historinhas, eu vou tentar já responder algumas das perguntas que o pessoal foi colocando, né? Então, primeiro assim, a gente falou e eu reforço que essa crise é de uma natureza totalmente diferente em relação às outras que a gente viveu, né? Uma crise de catástrofe, nem as grandes catástrofes naturais, guerra, então a gente não tem aí os mesmos parâmetros que outras crises. Mas em termos de intensidade, pelas perspectivas que a gente está tendo para o crescimento do PIB, né, o Produto Interno Bruto, que a gente chama, o tamanho das economias, quanto as economias vão encolher, as primeiras análises e perspectivas que a gente tem em termos de profundidade, ela é equiparável da crise de 2007, 2008, que é uma crise do sistema financeiro global, que começou com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas se alastrou e teve um contágio para todos os países também, como a gente está vendo agora. Então, para pensar o nosso racional, né, lembrar principalmente em relação aos processos de tomada de decisão, a gente pode usar essa crise como um parâmetro. Então, a primeira história que eu queria contar, isso já foi muito falado, é que essa queda é mais rápida e até o momento de uma intensidade menor do que a de 2008. Isso aconteceu porque os mercados, os governos, os bancos centrais foram muito rápidos em colocar os pacotes de estímulo na economia. O Dan já falou da extensão, a Lia também comentou, mas literalmente a gente fala que a cavalaria chegou muito rápido. Então é justificável essa melhora que a gente já teve do pior momento da crise para agora. O índice Bovespa, por exemplo, chegou a cair até os 63 mil pontos, né, um pouquinho acima disso, e agora já está mais próximo de 80 mil pontos. Né? 78, está ali entre os 75 e os 78, o que já é uma recuperação de mais de 20%. O que isso quer dizer em relação àquelas pessoas que estão perguntando as perspectivas? A Bolsa já recuperou bem, no mês ela rende cerca de 8%, a parcela dos títulos indexados à inflação também, 2%. A perspectiva é que a gente mantenha isso, mas como é muito incerto, a gente pode ter novos momentos de estresse. Quais são os riscos atuais? O primeiro é uma preocupação por uma segunda onda forte de contágio em relação à pandemia, a gente tem que voltar a esses períodos muito restritivos, isso com certeza vai contaminar os mercados também, ou ainda muitas outras notícias negativas, o caso do petróleo é um desses cisnes negros que a gente brinca, né? No meio de uma pandemia a gente tem um problema de negociação entre os principais países exportadores de petróleo, e tudo quando está muito sensível, esses eventos se tornam possíveis. O que é importante a gente ter em mente? Isso é muito importante, olhar para a disciplina do processo de investimentos, por isso vale a pena a gente contar essa história. Vamos pensar nesse pior caso, né? A Bolsa, o Ibovespa, em 2008, ele caiu 60% no total. Esse é um processo que durou 5 meses. A Bolsa brasileira chegou a cair 45% nessa crise dentro de um único mês. E porque já começou a recuperar, como a gente falou, já começaram os pacotes de estímulo. Mas vamos supor que ainda surge alguma outra notícia ruim e a Bolsa cai ainda mais, né? A gente ainda tem um tantinho para chegar no fundo do vale. Mesmo assim, se a gente olhar o histórico de recuperação, em um ano, a Bolsa tinha recuperado praticamente as suas perdas. Isso porque foi uma crise muito, muito profunda e o resgate demorou mais para chegar. Às vezes você lê e fala assim, em 2008 demorou mais de 10 anos. Isso, na verdade, a gente começou um outro problema nosso em 2010, que foram as eleições. Então, em um ano, a gente não está dizendo que vai recuperar em um ano, não é isso. Mas mesmo numa crise tão profunda, a gente teve uma recuperação aí num prazo, médio prazo, se a gente olhar para nós, investidores de longo prazo.
Então, a gente acredita que já passou o pior, porque a gente já teve os pacotes de estímulos, mas que ainda tem muita incerteza, então é possível que tenham ainda esses movimentos de choque e a bolsa pode voltar a cair. Ainda assim, esse estudo mostra que mesmo que a gente não esteja no final do poço, quem não mexer na carteira, que é esse aqui com rebalance ativo, ele tem uma performance significativamente melhor daquelas pessoas que não fizeram nada, ou principalmente daquelas que tiraram. Na verdade, que tiraram a gente nem fez aqui, né? Mas se eu colocar minha carteira e falar, vou sair do perfil agressivo, você nunca mais recupera ou do moderado, ou seja qual for, mesmo que a gente não esteja no pior momento. Isso porque essa disciplina de olhar daqui para frente, para um cenário de 12, 18 ou 36 meses, é o que faz a diferença no longo prazo. A gente que estuda tem mais de 70 artigos comprovando isso, como esse processo de olhar para o momento atual, para frente e não para trás na hora de tomar a decisão, é o que tem o maior impacto. Aqui a gente está falando de mais de 4% de retorno, lembrando que a gente está falando de um CDI líquido aí na casa de 3%. Outra coisa é falar renda fixa, desculpa falar. Não, só complementando, eu acho que em comparação com a crise de 2008, a gente está com CDI muito baixo, né? Tem projeções de 3% de CDI. Então, uma coisa é você falar antes, a gente tinha um CDI, sei lá, de 14%, né? Então, até que você conseguia recuperar parte disso, mesmo estando em perfis mais conservadores. Mas agora, a realidade, o mundo mudou completamente, o mundo é de juros baixos. E se de fato você quer recuperar essa perda, estando em perfis mais conservador, não é o mais adequado para isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. A gente vai ter campanha de perfil a partir de final de maio e junho, então assim, a gente quer colocar claramente isso, se de fato você quer ter menos risco, mesmo sabendo que você não vai recuperar essa perda que você ocorreu agora em março, ok, você mudar. Você tem que ter essa clareza. Agora, se você está disposto a ter essa volatilidade na sua carteira, tanto para cima quanto para baixo, a gente aconselha a ficar. Isso. E além disso, falando de perspectivas, em relação à taxa de juros, que foi uma pergunta que é o IMAB, né? A gente teve o Banco Central conseguindo controlar muito bem a questão do risco do país. Por isso, o IMAB, que é a parcela dos títulos indexados à inflação, já apresenta uma recuperação. Isso significa que, a princípio, a gente não está tendo um descontrole da parte econômica, mesmo com todo o pacote de estímulos. As perspectivas são que isso continue assim daqui para frente. Engatando a questão do câmbio, nesse sentido, a gente acha que aí é muita incerteza. A tendência é que o real deveria se valorizar em relação ao dólar, se a gente considerar o patamar atual. Mas o Brasil está sofrendo muito com a saída do capital de investidor estrangeiro, tanto por a gente ser visto como um grande exportador de commodities para o mundo todo, quanto por saída realmente de empresas e remessas de dinheiro para a matriz ou mesmo de investimento direto. Então, o câmbio, a gente mantém a parcela em linha com a política de investimentos, é importante dizer isso, a gente tem vários instrumentos que protegem a carteira, então uma parcela de investimento em dólar é isso, é um dos caminhos, mas a tendência é o câmbio se manter ainda muito volátil e a gente não está se posicionando nem para uma alta nem para uma baixa. Tá? Dizendo um pouquinho mais de perspectivas para esse mês, a tendência é que tudo continue assim, mas a gente sabe que qualquer notícia negativa do lado da pandemia, principalmente, que é totalmente incontrolável, pode trazer novos choques, como eu disse. Ainda assim, no médio prazo, e aí eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente, aí falando sobre isso, né, você bateu o seu ponto mínimo de bolsa, a gente olha para a bolsa em termos de valuation, o que significa isso, né? Como é que está o preço das ações em relação à expectativa de retorno das empresas que estão ali dentro, né? Então, isso tem uma relação chamada preço-lucro, quem gosta já deve ter visto bastante falar sobre isso, e a queda que a gente teve na Bolsa chegou a dar uma perspectiva de queda de 50% do lucro das empresas na perenidade. Isso com certeza foi exagerado, pelo que a gente está vendo até agora, né? A gente já passou desse patamar, e agora a gente está colocando de um choque de 30% no preço das ações. Do preço não, da expectativa de lucro das ações, né? Uma queda muito expressiva na perenidade para todo o período de tempo. A gente enxerga que a precificação do primeiro momento foi muito exagerada,
o patamar que a gente está hoje está em linha com o choque que a gente deve ter, mesmo com uma situação tão grave, mas se a gente olhar para esse racional e for olhar para o pior momento da história, a gente poderia sim voltar a 60 mil pontos e abaixo. Mas por que a gente não acredita que isso vai acontecer? Isso é importante por conta de todos os estímulos que foram injetados na economia, não só no Brasil, como no mundo todo. Acho que eu consegui responder as principais perguntas aí que foram colocadas. Só complementaria, né, que acho que da mesma maneira que a gente falou ali no começo de cenário, que talvez o formato da curva de recuperação seja menos importante, acho que talvez aqui, quando a gente, para quem não está no mercado, o que a gente tem é a grande mídia, né, o índice Bovespa. Acho que o índice Bovespa é o grande padrão para a gente entender se a bolsa está subindo ou se está caindo. Talvez a gente esteja num ponto de inflexão importante que, olhando para frente, o Ibovespa não vai estar captando a realidade do que está acontecendo exatamente nos perfis da Syngenta, né? Quando a gente investe na Bolsa, a gente investe em alguns gestores que a gente acredita que, com todo o trabalho que a gente faz, eles vão escolher as melhores ações nos melhores setores que vão ser os vencedores nesse novo mundo, entre aspas, nesse novo mundo, dentro daquilo que a gente falou aqui no começo da apresentação, de que algumas mudanças seculares ou estruturais, elas vão ser aceleradas. Então, assim, a gente não duvida que, eventualmente, o Ibovespa não volte aos 120 mil pontos tão cedo, mas talvez alguns dos investimentos que os perfis do plano Syngenta estejam fazendo, eles façam novos picos, né? Aí entra todo o debate de vendas online, streaming, etc. E, obviamente, que dentro do Brasil, dentro da Bolsa Brasileira, a gente também vai ter essas diferenciações. Então, talvez, e de novo, são só exemplos aqui, não é que a gente está dizendo que vai acontecer ou não, mas talvez com o petróleo abaixo de 15, 20 dólares, a Petrobras não volte ao mesmo nível de preço do que ela era antes, e a Petrobras é muito representativa dentro do índice Ibovespa, que é onde vocês leem no jornal, onde vocês veem no Jornal Nacional. Agora, eventualmente, os gestores que a gente vai estar alocado, eles sabendo disso, eles não vão estar comprados em Petrobras, mas vão estar comprados na varejista online, que vai sair fortalecida disso tudo, ou vão estar comprados numa outra empresa no Brasil que está migrando as suas atividades mais para o mundo online. Então, acho que é menos importante do que aonde vai estar o índice Bovespa. Óbvio que ele é um norte, ele dá a direção, é onde vocês conseguem ver o que está acontecendo, mas é importante entender o que os perfis estão fazendo e onde a gente está investindo, e todo o processo que a gente faz e governança busca exatamente os gestores que vão conseguir navegar o que a gente acha que é um novo cenário. E esse novo cenário, ele não necessariamente ele é positivo ou negativo, ele só é diferente. Infelizmente, no curto prazo, ele é muito negativo, mas no médio e longo prazo ele gera grandes oportunidades. Bom, gente, tem muitas perguntas aqui. Acho que a gente podia já começar respondendo cada uma. Antes disso, eu só queria que o Natan falasse um pouquinho dos controles de riscos que a gente tem, que eu acho que tem muita pergunta voltada a risco, tá? O Natan, ele é nosso consultor de risco e, enfim, ele nos suporta em toda a questão focada em regulação, em risco de mercado, risco de liquidez. Ele vai falar um pouquinho sobre como é que está a nossa carteira hoje em relação a risco. Boa. Legal, Lia, obrigado. A preocupação que a gente tem, né, quando vai estabelecer um processo de monitoramento de riscos, né, é fatiar quais os riscos que a gente pode estar sujeito. Então, assim, dito isso, o que a gente olha? A gente olha o risco de mercado, é um tema de monitoramento, é um controle que nós temos, tá? Risco de mercado, ou seja, variação de preço, né, em função de volatilidade, risco de mercado, tá? É isso. Risco de crédito seria ali derivado, né, de problemas de crédito dos emissores de crédito que fazem parte da nossa carteira, tá? Risco de liquidez, né? Justamente você falar que você monitora risco de mercado, de crédito, mas a liquidez, será que quando eu preciso daquele ativo ele é líquido o suficiente, tá? Se eu precisar vender minha carteira hoje, ela é líquida o suficiente, tá? Esses são talvez os 3 principais riscos que a gente olha, tá? Poderíamos abrir em outros, mas acho que é o tripé aí do nosso trabalho, tá? E, dado isso, o que eu colocaria para vocês é o seguinte: a nossa carteira hoje de crédito, ela é bem pulverizada, tá? Então, quando eu penso assim,
você participante, pensa em Syngenta Previ, qual que é a maior contraparte da Syngenta Previ? Então, Qual é a maior posição, né? Qual a maior posição? Isso. Qual a maior posição que existe hoje no portfólio da Syngenta Previ? Então, o que a gente está dizendo aí nessa tabela é o seguinte: se eu pegar Banco Bradesco, o que eu tenho de ações do Bradesco, mais de títulos emitidos pelo Bradesco de dívida, tá? Totaliza 1% da Syngenta Previ. Se eu pegar tudo que existe de Vale, né, debentures ou ações, totaliza 0,91% da Syngenta Previ. Natura, todas as emissões de Natura, seja dívida, né, seja equity, seja renda variável, seja renda fixa, 0,86. E vai decaindo, passando por Lojas Americana, Localiza, Eneva, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Petrobras e Cotero Energia. Ou seja, o top holding os ativos de crédito que mais fazem parte da nossa carteira, tá? As contrapartes, né? A primeira totaliza 1%, tá? E a décima 0,47%. Ou seja, muito pulverizado, né, Natan? Eu acho que essa é a grande, o resumo dessa questão, né? Isso. A gente trabalha com uma pulverização muito grande de ativos na nossa carteira. Isso é muito importante, gente. Aqui, eu não passei com vocês no primeiro slide, mas assim, aqui mostra, só para vocês entenderem um pouquinho, de quantos gestores, de fato, a gente consegue, a gente tem na nossa carteira. Tá, só um minutinho, eu vou colocar aqui. Enquanto você vai colocando, só vou responder uma pergunta. Sim, todos os ativos de crédito são marcados a mercados, muito bem refletidos e acompanhados. Aí a Lia vai mostrar isso. Eu vou começar falando do processo de gestão, gente, como um todo. É muito importante para todo mundo entender como é que funciona a mecânica da governança de investimento, tá? Então, a gente tem o nosso comitê de investimento, tá? Que tem como principal objetivo aqui preservar o capital, preservar o seu patrimônio ao longo do tempo, obviamente respeitando cada perfil, respeitando os limites da política de investimento que foi aprovada no Conselho, tá? O que isso significa, né? Eu vou aqui mostrar todos os órgãos que cuidam da nossa previdência. A gente tem o comitê de investimento, né, que faz a gestão, que submete toda a discussão para a diretoria executiva, onde quem aprova a política de investimento é o Conselho Deliberativo. Então, a gente tem um board aqui de algumas pessoas que fazem parte da diretoria da Syngenta, basicamente, que eles aprovam todos os limites que a gente tem para investir em cada perfil. Né? A gente tem bandas para cada perfil, para cada estratégia. Então, por exemplo, renda variável vai de tanto a tanto, crédito de tanto a tanto, multimercado de tanto a tanto. E a gente também tem um órgão muito importante para a gente, que é o Conselho Fiscal, que é como se fosse o nosso auditor para validar se de fato tudo que a gente está fazendo está em compliance, seja com a legislação, seja com as nossas políticas também. Ok? Bom, quem faz parte do comitê de investimento? A gente tem um tripé no comitê de investimento. A gente tem o nosso advisory, que é a TAG. Aqui está a Francisca e o Dan como representantes, tem mais pessoas trabalhando junto com eles, mas eles aqui são os representantes hoje. Eles são os especialistas no mercado de capital, os nossos experts, que nos traz todos os inputs do mercado financeiro, ok? Depois a gente tem o nosso consultor de risco, aqui é o Natan, que já falou há pouco tempo atrás. Ele tem um papel de fazer o contraponto, né? Ter um olhar um pouco diferente em relação às oportunidades, olhar com lupa, de fato, aonde tem um risco, seja de mercado, seja reputacional, seja de liquidez. E a gente tem os membros da Syngenta Prev, que são esses aqui abaixo, tá? Todas essas pessoas fazem parte do comitê e nós somos responsáveis por aprovar ou não as recomendações. O comitê de investimento, a gente se reúne mensalmente. A gente, por volta de uma reunião de 4 horas, hoje a gente teve nosso comitê de investimento, onde a gente discute de uma forma muito disciplinada a gestão de investimento. Então, sempre a gente inicia por uma discussão de cenário macroeconômico, e aqui a gente passa por uma discussão de tudo que está acontecendo no Brasil, de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Europa, para ter a visão realmente, de fato, de todo o mercado.
Depois, baseado em tudo que foi discutido, a gente fundamenta, a TAG nos traz uma recomendação por cada estratégia, baseado nos fundamentos econômicos discutidos aqui. E é aqui que a gente discute, aqui é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo, de fato, estabelecendo o quanto que a gente vai ter de cada estratégia para cada perfil, ok? Então, por exemplo, quanto que a gente vai ter de renda variável, quanto que a gente vai ter de investimento no exterior, o quanto que a gente vai estar dolarizado, o quanto que a gente vai ter de crédito. Então, é esse o momento dessa discussão. Depois, a gente passa para uma discussão de seleção de gestor. E aqui, a gente tem todo um balance scorecard, toda uma tabela onde a gente consegue qualificar cada gestor em vários aspectos, aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Então, a gente hoje tem 31 gestores na nossa carteira, tá? Nossa carteira, ela é muito pulverizada. Além de tudo, além de todo esse processo, essas 3 etapas, a gente sempre passa por uma discussão de risco em todo esse processo. Então, aí está a figura do Natan para nos desafiar, para de fato estressar ao máximo todas as recomendações, tá? Bom, aqui eu coloquei, só para vocês terem uma noção dos gestores da nossa carteira, é muito importante vocês saberem que a nossa seleção de gestor, ela passa por a gente ver quem são os gestores especialistas para cada estratégia. Isso significa o seguinte, que, por exemplo, para uma categoria de renda variável, existe aqueles gestores que sabem performar de forma diferencial para essa estratégia, que não necessariamente são os gestores de renda fixa ou de investimento no exterior, tá? Então, a gente busca, de fato, buscar de uma forma muito minuciosa quem são os gestores que, de fato, vão entregar uma performance diferenciada para cada estratégia, tá? Bom, acho que a gente pode continuar agora só voltando a algumas perguntas. Tem uma pergunta importante aqui que muitas pessoas me fazem e eu já vi que apareceu aqui várias vezes, né? Tem muita pergunta relativa à recuperação, né? Tem muita pergunta assim, eu vou me aposentar daqui tanto tempo, qual que seria o perfil adequado ou quando que essa crise recupera de fato, né? Chica ou Dan, vocês querem falar um pouquinho? Eu ia falar um pouquinho sobre isso, o Dan me complementa, né? Quanto tempo vai demorar essa crise? Eu acho que é a maior incógnita do mundo inteiro, até porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar a pandemia, depende. Se a gente achar a vacina amanhã, eu te digo que a gente vai recuperar uma boa parte desses resultados ainda nos próximos trimestres, né? Mas, de novo, tem alguns exemplos históricos, acho que o principal é esse da crise de 2008, que do pior momento a gente demorou 1 ano e 2 meses, mas aqui no Brasil a gente tem a nossa crise de 2014 e 2015, que foram 11 trimestres de recessão. Tá? Então isso depende um pouco também do nosso ambiente político, da extensão desse choque de quarentena. O ponto principal é que aparentemente a gente está conseguindo lidar com essa pandemia melhor do que foi imaginado inicialmente. Isso é muito sensível, pode mudar amanhã, mas a gente tem conseguido fazer o tal achatamento da curva, o que nos dá uma perspectiva de começar a sair do cenário de quarentena. E como o Dan comentou, a nossa quarentena não chegou a ser um lockdown, né? Os países que estão com lockdown não têm transporte público, as pessoas são presas, saírem dentro de casa. Então, a gente tem tido serviços de entrega, por exemplo, que continuam a funcionar. Então, aparentemente, o impacto aqui é menor e a gente também tem um pacote econômico bem importante. Dito isso, a nossa perspectiva... Não, acho que só para complementar, eu de novo iria naquela linha de que alguns setores vão se recuperar mais rápido, outros setores vão demorar mais a se recuperar. Algumas empresas vão ser fortalecidas e outras, infelizmente, vão ficar ao longo do caminho, né? Então, a Syngenta, por exemplo, é um ramo que ele vai ser afetado por outros canais, mas é um ramo menos afetado em termos de demanda, e assim sucessivamente. Então, acho que a gente tem que se preocupar menos com a velocidade de quanto que vai ser a recuperação, velocidade, formato, mas ter um foco em qual setor que vai sair fortalecido e qual setor que vai sair enfraquecido, tá? Então, acho que, olhando de hoje, parece que a indústria ela sai muito mais rápida, porque a indústria tende a ser um bem um pouco mais essencial, né? O país, o mundo precisa continuar produzindo bens alimentícios. Eventualmente, quando a gente fala de obras, construção, isso dá para você voltar mais rápido, e algumas coisas mais voltadas a serviços vão demorar muito mais.
eu consigo enxergar a gente chegando aí nesse 10 de maio, 11 de maio, que é o tempo que o governador de São Paulo colocou para começar uma saída, eu consigo enxergar quase todas as indústrias voltando. Eu não consigo enxergar ele abrindo os shoppings, ou abrindo os cinemas, ou abrindo os teatros. Então, é exatamente isso que a gente tem visto na China. A indústria já voltou 85% a 95% do que era antes da crise, né? A gente tem números de alta frequência que a gente acompanha, como, por exemplo, congestionamento. Congestionamento nas grandes cidades já voltou a ser o que era. Agora, quando você pega números de entretenimento, de cinema, teatro, ainda está 10% do que era, porque não voltou. Eu não consigo achar que dia 10 de maio, a gente não consegue achar que dia 10 de maio vão liberar e todos nós vamos sair para comer na rua ou para tomar um chopp, todo mundo junto. Acho que algumas pessoas vão fazer isso se liberarem em restaurante, mas acho que não vai ser a maioria. Então, a crise ela vai ser muito diferente em cada um dos setores, tá? Alguns vão voltar muito rápido. A gente pode ver uma recuperação em alguns setores. Alguns outros vão demorar muito mais. E, infelizmente, a gente vai ter alguns setores que, ao longo do tempo, eles vão desaparecer. Eu não acho que as lojas físicas vão desaparecer totalmente, mas vai diminuir consideravelmente. Então, acho que a gente tem que qualificar um pouco essa recuperação em vez de querer quantificar o todo, né? Olhar um pouco. Eu gosto sempre de falar que a gente quando fala de investimento nos comitês, a gente precisa olhar a floresta sem perder o foco nas árvores, né? Quando a gente fala dessa recuperação, a gente tem que entender as árvores para saber como é que vai ser a floresta. A floresta talvez não volte a ser como era antes, mas a gente vai ter árvores que vão ser muito maiores e outras árvores que vão acabar morrendo. Só queria complementar, desculpa, Chico. Não, imagina, nesse sentido, o gráfico que a Lia mostrou, o slide com o número de gestores é super importante. Que a gente está fazendo um movimento de mudar a carteira, sair mais do índice Bovespa para gestores muito especialistas. Esse pessoal, mais do que ninguém, sabe olhar as carteiras que estão bem posicionadas, que significa que tem pouca dívida, enxugaram bem seus custos, vão se dar melhor nesse momento de recuperação. E a gente chama isso de flight to quality. A gente está movimentando a carteira para focar nos ativos muito resilientes, com baixo risco, e justamente vão sair mais cedo da crise, como bem comentou o Dan. Então, esse é o nosso papel, fazer esse movimento. E aí os gestores, cada um na sua caixinha, sabem muito bem. A mesma coisa para o crédito. A gente tem gestores muito bons que estão acompanhando papel a papel. E a Aditus faz um excelente trabalho, vocês não fazem ideia do nível de detalhe que a gente chega nesse acompanhamento, de olhar todos os papéis que estão na carteira de todos os segmentos e acompanhar para ver se tem algum ativo com mais exposição a risco, e a gente pode dizer que não, e que ainda assim a gente está melhorando bastante a qualidade, tanto na renda variável e no crédito privado, quanto nas outras classes de ativo também. Lia, está no mudo. Só um outro ponto que eu queria acrescentar é a questão de como é que foi desenhado cada perfil, né? A gente tem 4 perfis de investimento e você também pode optar pela questão do ciclo de vida. O perfil, ele foi desenhado pensando no longo prazo e pensando também em movimentos de estresse como ocorreu no mercado. Então, a gente tem uma recomendação, sim, que a gente faz por idade, tá? Que seria o mais adequado, tá? Para cada um. Agora, se você já é uma pessoa que já tem mais idade e está em perfis mais agressivos, diferente dessa recomendação, o que a gente quer deixar muito claro é que a gente está num momento de alto nível de estresse. E se você movimentar a sua carteira, escolher um outro perfil mais conservador, de fato, você está realizando uma perda. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que a gente está passando por um momento muito delicado e único também. Né? Então, a gente não vai abrir, obviamente, agora para mudança de perfil, é somente em junho, mas eu quero que vocês entendam e tenham essa clareza quando vocês tomarem a decisão de mudança. Tá? Se vocês estiverem indo para perfis mais conservadores, de fato, existe uma realização de perda. Por outro lado, existe também a questão de que você está diminuindo a sua potencial chance, tanto de recuperação, como de também maior perda. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza,
ok? Tinha um gráfico que eu tinha ficado de apresentar para vocês, só para falar um pouquinho da recuperação da China. Tem um indicador que a gente utiliza muito em economia, chamado PMI, né? Um indicador para medir produção, né, de manufatura. Quando ele é acima de 50, ele é positivo, e quando ele é abaixo de 50, ele é negativo. Se vocês forem ver nas últimas duas colunas aqui, que é o indicador de fevereiro e março, né, março está todo mundo vermelho, né, então praticamente o mundo inteiro entrou em um colapso aqui de produção. Né? Mas se você fizer um zoom aqui na China, o que aconteceu? O problema na China foi de fato fevereiro, né? Ele estava com um PMI de 28,5. Março, olha só o que aconteceu, ele já voltou para casa de 43, tá? Então, isso é um sinal muito positivo em relação à China. Outro ponto muito legal de ver é a questão do consumo de carvão, que é a base de energia da China, né? Então, aqui a gente tem os 4 anos, né? O 2020 é esse verdinho aqui. Então, no pior do momento da crise, né? A gente tinha um consumo de carvão por volta de 350 mil toneladas por dia. Olha só onde ele já está, já passou dos 500, né? Então, a gente vê um movimento de fato de melhora, sim. A gente acompanha muitos indicadores, não só na China, mas como também na Europa, que nos dá essa tranquilidade de que, de alguma forma, está existindo uma volta gradual da economia, mesmo não tendo vacina, mesmo não tendo um remédio, tá? Falando um pouquinho das perguntas, eu acho que tem uma pergunta relativa ao dólar. Dan, se você puder falar um pouquinho. A Chica já comentou um pouco sobre isso mais cedo. Eu acho que a gente tem que tentar analisar o dólar, a gente tem que tentar analisar um pouco curto prazo e longo prazo, tá? Curto prazo, o que a gente está vendo é uma demanda física por dólares. Isso acontece não só no Brasil, mas como no mundo todo, tá? Então, assim, são vários efeitos, né? Como a Chica já comentou, a gente tem algumas multinacionais que o canal de crédito fora do Brasil secou. Então, as filiais no Brasil, elas tentam pegar o que elas têm de linha de crédito aprovada aqui e elas pegam essa linha de crédito, compram dólares e mandam para a matriz para ajudar a matriz. Isso é um efeito. Um outro efeito, o mundo emergente, como o Brasil, ele sempre foi muito endividado em dólares, né? As empresas sempre tiveram muita dívida em dólar porque o mercado de crédito no Brasil era pouco desenvolvido. Então, ele precisa sempre comprar dólar para financiar essa dívida, né? Para pagar esses empréstimos, né? Esse é um outro efeito. E, obviamente, conforme o dólar sobe, ele tem que ter mais reais para comprar o mesmo dólar e mandar esse dinheiro lá para fora. E acho que, por último, um outro efeito é o efeito do diferencial de juros, né? Antigamente, os juros dos Estados Unidos eram 1,5%, 2%, os juros do Brasil eram 12%, 13%, 14%. Hoje a gente está com uma Selic a 3,75% e o mercado de juros futuros precificando uma Selic de 2,5% já. Hoje o mercado precificou uma Selic de 2,5%. Então o diferencial de juros é quase zero. Então quando você começa a olhar em termos mais amplos de investimento, o investidor que tem poupança no Brasil, ele pensa duas vezes. Antigamente ele não tinha o que pensar. Ele deixava o dinheiro no CDI aqui a 14%, porque mesmo se o câmbio depreciasse, ele tinha um carrego muito alto. Agora, antes do investidor deixar o dinheiro no Brasil, ele vai pensar duas vezes. Será que eu não tenho opções de investimento melhores fora do Brasil? E aí você tem essa mudança de paradigma e acho que isso tem deixado o dólar mais pressionado no curto prazo. A gente acha que o curto prazo a gente ainda vai ter um dólar pressionado, né? Hoje chegou a bater 5,41, está em torno de 5,40. Agora, olhando o médio e longo prazo, aí a gente vai precisar entender se o mundo vai ser um mundo de dólar fraco ou de dólar forte, né? A gente tem que entender se as políticas que estão sendo feitas econômicas, né, nos Estados Unidos, se elas eventualmente em algum momento vão enfraquecer o dólar no mundo. Mas aí isso aí a gente só vai saber daqui a 12 meses, 18, 24 meses, não é uma coisa para agora. Acho que no curto prazo a gente tem um movimento de dólar forte, a gente acha que o dólar vai ficar pressionado, e aí ficar pressionado se ele vai ser 5,40, 5,60 ou 5, a gente acha que é um dólar alto. Agora, falar de câmbio de equilíbrio tem muita variável para a gente entender no longo prazo em que nível vai ficar esse dólar. Mas, de fato, a gente mudou de patamar. Não dá para ter aquele otimismo que a gente viu alguns analistas tendo quando a gente teve a eleição no Brasil, achando que o dólar ia para 3, 3,20, 3,30. Isso acho que, de fato, a gente mudou de patamar. Houve uma mudança de paradigma e esse dólar mais alto veio para ficar. Não necessariamente é 5,40, pode até ser
4,70, 4,80, 4,5, a gente não sabe. Mas no curto prazo a gente tem vários vetores na mesma direção, que é de um dólar mais alto. Acho que só para finalizar, diferente de outras crises, nas outras crises a gente tinha essas desvalorizações, elas eram muito rápidas, né? Você tinha o dólar desvalorizando 20, 30, 40% muito rápido. A desvalorização agora do real, né, a valorização do dólar, ela tem sido um pouco mais suave. O Banco Central ele tem atuado para suavizar isso e ela está em linha com o que está acontecendo no mundo. Então, ao contrário de outros momentos, não está sendo visto como um vetor negativo para o Brasil. Né? Hoje, por exemplo, a Bolsa sobe quase 2% e o dólar sobe quase 2%. Então, não tem mais aquela relação de que o câmbio está depreciando e é ruim para o Brasil. A curva de juros está ancorada, a Bolsa está ancorada e o dólar está subindo. Então, passou a ser uma economia, entre aspas, um pouco mais normal. Acho que é um pouco isso. Complementando, engatando, desculpa, essa pergunta, quer passar a encaminhar essa como a próxima que fizeram aqui da Selic, né? Pode falar. Então, nesse sentido, engatando o que o Dan comentou com essa pergunta em relação às perspectivas para a Selic, né? A gente falou muito rapidamente, a gente tem no curto prazo uma perspectiva de queda da taxa Selic, e aí, nesse sentido, os títulos indexados à inflação e os pré-fixados de longo prazo, eles estão muito inclinados, né? Então, a tendência seria, numa normalização do país, da gente ter esse achatamento, por isso a gente mantém a alocação dos títulos indexados à inflação na carteira, e aí a política econômica tem sido muito bem gerida, como o Dan comentou, e a gente tem visto aí sim a tendência a uma estabilização. O problema é o risco país e a gente ter uma piora do ambiente global novamente, o que faria essas taxas poderem subir um pouquinho mais. Na pessoa física, acho que quem tem aí esses títulos indexados à inflação na carteira, numa perspectiva de longo prazo, ainda vale muito a pena, porque o mundo todo está caminhando para um cenário de juros quase zero ou negativo em alguns países, né, mais desenvolvidos. Essa tendência deve ficar por muito longo prazo. Na gestão ativa, a gente enxerga algumas outras oportunidades maiores. Então, respondendo de novo a pergunta se a gente tem os ativos de crédito marcado a mercados, sim, o que faz com que a gente tenha debêntures de ativos de primeira linha, como uma Vale, uma Eletropaulo, ativos que vão sobreviver a essa crise, pagando CDI mais 3 ou até CDI mais 4. Para a gestão ativa, a gente enxerga como uma oportunidade melhor nesse momento, apesar de ter muita variação de preço, que é a volatilidade. E a Bolsa nas empresas de qualidade, como o Dan comentou, para quem suporta a volatilidade, a gente também acha que é uma perspectiva mais interessante, sabendo que é um período que vai ter muita oscilação até a gente estabilizar. Mas para o horizonte longo prazo, gestores ativos de qualidade, valores, tem uma oportunidade mais interessante. Aí ela respondendo a uma pergunta que foi feita aqui no Q&A, do que a gente está fazendo em relação aos perfis, a gente está mantendo essa disciplina de longo prazo, olhando para cenários, perspectivas e gerindo a prévia nesse horizonte mais longo. E aqui a gente está falando de 3 anos, gente. Isso para mesmo quem já está aposentado, 3 anos é curto prazo. Você pensar que hoje uma pessoa de 60 anos tem uma perspectiva de vida até 85 anos, a gente está falando de 25 anos para fazer esse dinheiro render. Então, não esqueçam disso na hora de olhar para a carteira. Mesmo que você esteja tirando um pouquinho todo mês, uma diferença de retorno de longo prazo, 2%, 3% entre os perfis, às vezes ela tem um impacto muito maior na renda, e a gente no perfil de investimento olha isso com a lupa, ali coordenando isso, a Aditus junto, a gente desenha os perfis para olhar nesse prazo e fazer um impacto que pode ser às vezes 15%, 20%, 30% na renda, se você manter essa disciplina no curto prazo. Então, respondendo a uma pergunta que foi feita no Q&A, estamos nos posicionando, mantendo essa visão. Desculpa, Lia, mas... Tem uma pergunta aqui que eu achei bem bacana, né? Porque como se existe algum benchmark para comparar a gente com outros perfis, né? Sim, João, a gente acompanha, tá? A gente acompanha o nosso perfil de investimento versus outros perfis de investimentos no mercado, né? Que assumem o mesmo nível de risco que a gente toma esse cuidado. Hoje a gente teve essa discussão no comitê de investimento,
de fato, para acompanhar se para aqueles gestores que assumiram o mesmo nível de risco que a gente, como que eles performaram, tá? Então, assim, a gente percebeu que estamos muito em linha, o mercado como um todo sofreu significativamente, tá? Estamos bem, aliás, a gente está um pouco melhor do que o mercado, acima da linha de regressão, que seria o ponto ótimo, tá? Mas, de fato, a gente sempre acompanha isso. Isso é muito importante, gente, porque a gente nunca pode comparar perfis que não têm o mesmo nível de risco, né? Muitas vezes você compara o resultado da Syngenta Prev com o resultado do super conservador de, não sei, da Brasil Prev, enfim, de qualquer outro fundo, né? É justo você fazer essa comparação? Depende. Você tem que analisar se aquele gestor, no limite de risco, no desenho do perfil dele, ele aceitou tomar o mesmo nível de risco que eu aceitei. Então, a gente faz uma gestão muito voltada para risco aqui, tá? A gente sempre se compara com o resto do mercado e a gente vem sempre estando no primeiro quartil, tá? Respondendo a sua pergunta, João. Teve outra pergunta relativa a desenquadramento de risco. Então, só para vocês entenderem, a gente faz toda uma gestão de acompanhamento de risco por estratégia e por gestor. Obviamente, esse foi o mês de março, foi o mês que estouramos em alguns gestores do nível de risco, né? Natan, você quer falar um pouquinho sobre isso? Qual foi a nossa ação? Acho que pegando esse gancho, Lia, a gente ali monitora os riscos, tá? Tem o nosso painel, né? Isso deriva da política de investimento, tá? Então, tudo que a gente olha em termos de risco e tudo que a gente tem de retorno-alvo está na política de investimento. Esse é o nosso plano de voo, tá? Dado o que a gente viu uma crise profunda, severa e aguda, muito rápida, tá? O que a lei nos permite? Tá? O que o ambiente regulatório nos permite? Nos permite que um desenquadramento que ele seja enquadrado como passivo, ou seja, o mercado mudou muito rapidamente, né? A gente tem ali a possibilidade de gerenciar, de manejar esse desenquadramento para dar para o gestor, né, um waiver, vamos dizer assim, para ele passar a enquadrar a carteira de forma mais paulatina, para que ele não tenha que fazer um movimento mais severo ainda de enquadrar a carteira, se desfazer de posição e com isso a gente perder esse processo de valorização dos ativos, tá? Que a gente tanto tá se dedicando, né, para conseguir, para reverter para as carteiras. Então, nesse sentido, a gente atua, né, dado o desenquadramento, que a gente acompanha, tá? Desenquadrou, qual que é a ação, né? A ação é, nesse momento especificamente, conceder ao gestor um waiver e acompanhando bem a miúde como ele está fazendo o enquadramento para a gente voltar ao padrão que existia anteriormente, tá? de orçamento de risco. O contra-exemplo é, se fosse um caso diferente do que a gente está vivendo agora, se o gestor persistentemente romper esse limite de risco, aí não. Ele tem que fazer um enquadramento ato contínuo, aí é uma outra seara, tá? Mas para o momento de agora, a gente agiu desse modo, tratar de forma passiva, acompanhar a miúde o enquadramento, tá? Para a gente conversar, né? O retorno que está voltando para a carteira com o enquadramento por orçamento de risco. Isso é muito importante, sabe, vocês entenderem. A gente tem 31 gestores na nossa carteira e a gente fala com cada um deles, né? Esse mês de março foi algo, assim, muito diferente, né? A gente tinha 5 reuniões, enfim, falando com todos os gestores para entendendo de fato qual é a cabeça deles, né? O que eles estão fazendo e a perspectiva. Então, a gente tem todo esse cuidado de estar muito próximo ao mercado, né? A gente, apesar da gente selecionar gestor, a gente mantém essa conversa, a gente desafia ele o tempo inteiro, ok? Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, acho que vale a pena a gente abrir para discussão. Quais são os 3 principais aprendizados do comitê com essa crise? Do Marcos. Eu vou falar da minha parte, eu acho que vocês podem complementar. Marcos, eu acho o seguinte, que a gente manter um processo de governança de investimento faz toda a diferença. Você tomar decisões de investimento baseados em fundamentos econômicos, né, você não está inventando a roda, você está seguindo um modelo de sucesso, focando em diversificação, focando em proteção de ativos e focando no longo prazo, mais do que tudo. Então, eu acho que a crise nos testa muito essa questão de que se estamos prontos ou não, se estamos fazendo a coisa certa ou não. Tá? Então, para mim, eu vejo que assim,
o nosso processo de governança, de fato, me provou muito robusto. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu complementaria com a questão, de novo, ele está dando um aprendizado, né? Tem muita coisa que aconteceu que a gente já sabia, mas um aprendizado, acho que é no mercado de crédito privado no Brasil, que o pessoal brinca, né, que renda fixa no Brasil antigamente era CDI, aquele CDI que você tinha liquidez diária, você tinha retorno alto e não tinha volatilidade, né? Acho que o aprendizado que tem que ficar para o comitê e para todo mundo é que isso acabou, isso não existe mais. E o que muita gente achava que o crédito privado de baixo risco de crédito não variava, ele pode variar, ele pode ter perdas relevantes. A gente viu alguns fundos de crédito no Brasil caindo aí 4, 5, 6, 7% no ano. A gente acha até que não é perda permanente de capital, que isso volta ao longo do tempo. Mas acho que foi um aprendizado que tem que ficar não só para o comitê, mas como para o investidor brasileiro em geral, né? Acabou o Brasil de juros altos com liquidez alta, né? Você ter o seu dia no mesmo dia ou no dia seguinte e sem volatilidade. Se você quer retorno, você vai precisar trabalhar mais, estudar mais, ter uma diligência maior, porque senão você não vai ter o que você tinha no passado. E mesmo a renda fixa crédito no Brasil, que também sempre foi muito parecido com o que era o CDI, ela também vai ter mais marcação de agora em diante. Então, ela pode até ter uma taxa um pouco maior e pode ter até uma liquidez boa, mas ela também vai ter volatilidade. Quer falar, Nathan? Eu falaria a minha aprendizado pessoal, né? A gente no mercado financeiro, a gente lida muito com modelos. Eu sou física, sou especialista em modelos matemáticos. Então, quando começou essa epidemia, a gente começou a olhar para os outros cenários de epidemia, olhando para o mercado financeiro, o que aconteceu, como foi. A gente fazia um paralelo muito grande à gripe aviária de 2003, onde os choques foram muito rápidos, né? A gente teve um isolamento e voltou. Então, meu aprendizado é sempre ter a humildade de olhar para o que eu não sei. Então, né, o que a gente brinca e isso tem norteado o nosso comitê de investimentos, né? O que eu sei que eu sei, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu não sei que não sei. Então, eu, num qualquer outro evento de catástrofe, eu teria falado com os especialistas desde o começo, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem call com infectologista, com imunologista, com biólogo, especialista em vírus, né? E isso tem sido a nossa rotina no mercado financeiro para aprender sobre uma coisa que eu não sei, mas acho que em algum outro momento, se tiver um tufão, um meteoro, uma invasão alienígena, qualquer outro risco, eu vou falar com os especialistas desde o primeiro momento. E ter essa humildade, que é um exercício constante. A gente brinca que o mercado financeiro é uma área que não deixa ninguém ser arrogante, né? A gente está aprendendo o tempo todo com esses eventos o que a gente não sabe. Esse é o meu aprendizado pessoal. E acho que os colegas já falaram, cobriram bem o tema, né? Mas assim, a gente faz muita conta, né? Procura sempre retratar o fenômeno, né? Comportamento dos ativos, né? Mas isso serviu, né? Esse movimento rápido, agudo, severo, né? Assim, para dizer que o melhor dos modelos matemático econométrico não pegou, né? Esse movimento. Nem pegaria, né? Porque crises, assim, elas existem desde sempre, né? Tá? Então, acho que para a gente o aprendizado, né? Sempre o processo de investimento bem robusto, como a Lia falou, né? Bem afinado, e esse processo de investimento, não que ele não seja, mas ele sempre tem que ser burilado, né? Refinado, né? Acho que esse é um desafio que a gente tem agora de modo continuado. Sempre já existia, mas de forma mais forte agora, essa revisitação de forma mais continuada desses processos de investimento, tá? E assim, só complementando o Nathan, eu acho que a questão do driver para o risco também, né? A gente sempre trata muito de investimento olhando a questão da expectativa de retorno, né? Eu acho que quando você entra na crise em si, você de fato conhece o risco. A gente nunca imaginava um risco de cauda como esse, né? Essa foi uma crise sem precedente. Então, a gente sentiu tudo isso. Então, cada vez mais a gente está nos aperfeiçoando numa gestão dirigida também para risco. Tá? Então, por isso que toda vez que a gente fala de perfil, sim, a gente quer colocar de uma forma muito clara a questão da expectativa de retorno, mas também do risco associado por trás dela.
né? Gente, eu acho que a gente estourou no tempo, a conversa está muito boa, eu acho que a gente conseguiu esclarecer a maior parte das dúvidas, aquelas pessoas que a gente não respondeu, a gente pode responder individualmente, tá? Mas eu queria agradecer a participação de todos os painelistas, desculpa primeiramente pela questão técnica aqui, tá? Mas o que eu queria dizer para todos os participantes aqui, que a gente sabe da nossa responsabilidade com todos vocês, e a gente tem estudado e ficado muito próximo do mercado para que a gente consiga mitigar ao máximo todos os riscos existentes na carteira, tá? E trazer o maior retorno possível dentro desse limite de risco, ok? Muito obrigada, a gente agradece em nome do comitê a todos vocês. Até logo, gente. Obrigada. Até logo, obrigado. Tchau, tchau. Lia, Oi? você finalizou já? Não, acho que tem, pode falar. Não, não sei, acho que é o Mauri, não sei se ele tem alguma coisa para você ler seu zap. Ele tá no zap? Deixa eu ver. No meu zap. Vai olhando aqui enquanto... O Mauri está fazendo uma participação especial no final da reunião. Especial, nosso conselheiro aqui. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu ver. É um pecado não deixar o Mauri aqui na telinha, né? Ele deve estar lá... Se coçando. Não, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter tanta participação, uma participação elevada aqui do número de pessoas interessadas em saber da nossa gestão, tá? E queria te dizer também que a gente está à ordem para qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade em contatar eu ou qualquer membro do comitê, inclusive o Mauri aqui, que está se colocando à disposição, tá? Porque, de fato, a gente está trabalhando muito, dobrado, para que isso passe logo e a gente recupere também isso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Abraço.